ministérios fazem? Pegam o presbítero ou o evangelista, dão a congregação para eles, e eles são chamados e reconhecidos pelo povo como... Mas ministerialmente, nas reuniões que a gente participa, ele não tem peso de pastor. Ele não dá muita opinião. E teve um dia que eu fui dar o bobo de querer dar opinião lá, e todo mundo me ignorou, e aí um pastor pegou por trás e falou assim, fica quietinho aí. Puxou meu paletó. Por quê? Então assim, mas na congregação, a função de presbítero, ele é ungido presbítero. Mas aquilo ali vai ter efeito do mesmo jeito. Porque ele é um presbítero com autoridade pastoral. O que um presbítero faz? Ele ensina, ele faz casamento, ele faz tudo o que um pastor faz. Só que na congregação a responsabilidade administrativa é do pastor. Agora depende do regime. Se é um regime presbiteriano, ele tem muito mais autonomia do que no regime pastoral, como na Assembleia de Deus, etc. E tal. Então a hierarquia é uma relação de autoridade e responsabilidade. Isso que define a hierarquia. Ok? Então, além de ele ter uma responsabilidade e uma autoridade no grau hierárquico, ele tinha o mesmo num grau superior que foi ungido. Então qual a diferença? Então pode ser chamado de pastor se não for ungido, meu querido. Nós temos na igreja lá, misericórdia. E outra também, tem gente que não tem rebanho por muito tempo e foi consagrado uma vez na vida. Mas enfim, a questão apenas de estética também. Né? Apocalipse 12, 9. Seria mais ou menos o exemplo de rei Saul. Uma consideração que Davi tinha, mesmo ele não sempre agindo daquela maneira. Ele não tocou. Ele tem aquela consideração, né? Porque ele respeitava. Porque veja bem, quando você tem uma hierarquia, logicamente o respeito ele é conquistado todos os dias. Já viu aquela história que você tem que conquistar o seu marido, a sua mulher todo dia? Seu filho, sua amizade, o seu cliente. Então numa hierarquia, você tem que conquistar todo dia, mas você conquista o respeito, a admiração. Tem gente que até não gosta do seu estilo. Mas não impõe, né? É conquistado. Tem gente que não pode gostar do seu, não pode não gostar do seu estilo de pregar, mas ele te respeita como você é. Pela função que você tem, pela unção que você tem, que é o reconhecimento ministerial. Então aí nessa briga ele só repreendeu, ele respeitou a hierarquia. Exatamente, em nome do Senhor, mas ele não entrou em luta com ele. Diferente dos 21 dias de Daniel, em que demorou de chegar a resposta, por quê? Porque o mensageiro veio e os anjos caídos se opuseram a ele. Agora do outro lado não tem respeito. Entendeu? Tanto é que Satanás quis ser semelhante ao Altíssimo e tentou fazer uma rebelião e fez. Porque não teve respeito. Mas Deus sempre prima e peleja pela justiça. Por isso que da peça seria um anjo para ele? Isso aí é figurativo lá em 11 de Isaías. Aquilo foi falado de maneira figurativa em termos de hierarquias e de reinos físico, do mundo físico, para que se pudesse entender o mundo espiritual. Entendeu? Então, por isso, a Bíblia você tem muita linguagem alegórica, figurada e a linguagem literal. Mas ela é muito mais recheada de linguagem figurada, ou alegórica. Mais figurada do que alegórica, eu diria. Apocalipse 12:9 de Apocalipse. Pastor, no caso aí, isso aí, essa questão de hierarquia, pode se trazendo para o nosso dia. Atualidade. Pode se comparar a um membro repreender um presbítero? Se o presbítero se tornar repreensível, a gente está fazendo aqui um paralelo entre a angelologia e a eclesiologia. Isso aqui é matéria de eclesiologia, né? Presbítero, hierarquia, então dá para fazer essa comparação. Viu como a nossa mente funciona assim? Para entender o mundo espiritual, a gente tem que sempre ter alguma coisa a se comparar. Por isso que Jesus ensinou parábolas. Para, no grego, quer dizer aquilo que está justaposto ao lado. Então, assim, um presbítero, ele não é 100% justo, ele não é ou um pastor, que seja. Então,
você tem o uso e a atribuição de sua função. Se você deixar a desejar, a reclamação aí é bíblico. A Bíblia diz: se um presbítero fizer alguma coisa errada, chame 2 ou 3 testemunhas e chame a atenção dele. Advirta ele. Se não resolver, aí você já leva a questão para instâncias superiores, né? No caso seria o pastor. O certo é chamar o pastor conversando. Agora, Mas aí, Ficar se fofoca. chama primeiro. Pastor ou as duas testemunhas? não, aí depende também de quem está envolvido, né? Tem uma série de coisas. E outros tem que fazer, quando Paulo ele faz essa recomendação, que seja uma doutrina paulina, tem que tomar cuidado. O que Jesus disse, o que os apóstolos disseram. Ele fala isso para a questão da ordem na igreja, da manutenção da liderança, para que se possa manter o brilho da liderança, né? Agora você não vai expor o companheiro, né? Nós sabemos de coisas do ministério que pode causar escândalo, mas você tem que resolver ali. Sigilosamente. Você entende, né? É igual, eu sei que não tem nada a ver com a aula, mas tem um contexto, né? A minha irmã ligou agora, ela é nova convertida. Sim. É da Assembleia de Deus Belém. Ela ligou aflita, porque uma irmã que era casada 10 anos, 3 filhos, e casou de véu e grinalda. Aí ela foi falar com o pastor dela que ela queria de véu e grinalda. Como ela é nova convertida, ela já ligou desesperada pra mim, agora não estava saindo nada. Isso me abateu muito. Ela tá falando que abateu, porque ela não pôde casar, porque a irmã estava há muito tempo e ela nova convertida, aí precisou levar lá ao pastor, né? Tentou resolver, não resolveu, aí precisou levar adiante. Isso aí é burocracia também, porque assim... Aí aonde matou ela, onde ela tá triste, abateu ela quer que ela é nova convertida. Mas por que ela não pode casar no véu e grinalda? Sabe por que não convertida? Porque a outra casou. Às vezes tem um testemunho dentro da igreja. Você Uma entendeu? série de coisas Eu envolvidas. acredito assim. A liberar pra uma, libera pra todo mundo. Então, o que a sua irmã tinha que ela não podia casar de véu e grinalda? É isso que ela ligou pra mim pra perguntar. Eu falei, eu não Mas posso, é é seu cada ministério. coisa. Bom, Então envolve tudo. envolve. É igual o pastor falou. Tem que passar pelas instâncias. Passou em cima e foi para a instância. Mais Exatamente. alto. Aí onde foi. E isso acontece no meio Mas Pode não, ser. metafísico também. mas não Pode ser tira, falta mas não de tira, tempo. mas não tira, tipo assim, a autoridade do pastor local. Assim, Sim, é falta de respeito, não lógico. é uma falta de respeito, Claro. eu acho que é uma falta de respeito. O pastor falou que não, ele levou o caso para. Aí acho que é uma falta muito de respeito. Assim, Talvez o tempo dizimista da outra. na justiça tem muito disso também, instância superior, etc e tal, aí recorre, né? Enfim, um pastor presidente, um pastor que tem uma autoridade máxima, ele só vai tomar uma decisão quando todas as outras instâncias se esgotarem. Não é assim, ele não pode também interferir assim, muito diretamente nas questões que o pastor local entendeu, tomar. Bom, vamos lá. É 12:09, né, que você não leu ainda. Tá difícil esse 12:09 aí. Se você quiser que eu... Vamos lá. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Tá, aí você vê, porque existe um paralelismo muito grande. Isaías, Daniel, Apocalipse, que é o seguinte: o anjo Lúcifer teve o orgulho, a soberba, quis ser semelhante ao Altíssimo, e ele conseguiu levar consigo uma terça parte dos anjos. Ou seja, ele conseguiu, vamos colocar uma linguagem nossa, fazer a cabeça. Olha, eu estou montando aqui um ministério. Eu estou montando um ministério aqui. Você não quer ser vice-presidente, não? Oh, você vai ser o secretário, você vai te dar um campo. Aí o outro, estou dentro. Aí o que acontece? Eles foram banidos do céu e foram lançados à terra. Né? Ô pastor, e esses pastores que hoje saem do ministério e montam o ministério? Isso aí já é uma questão que eu não vou entrar. Tem muita coisa envolvida. É embaçado, né? Isso é complicadíssimo entrar, até porque está gravando. Né? Na verdade, eu até esqueci. Ele põe no... Agora, né?
Ó, você que tá assistindo aí, eu vou cortar isso aí.